Uma multidão nos Estados Unidos desabou diante de um menino de 10 anos, cego, cantando exatamente a sua própria oração que dizia: "Abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, Senhor." O nome dele é Christopher Duffley. Isso aconteceu em um congresso de uma igreja nos Estados Unidos. Antes daquela multidão conseguir ver Deus ouvindo o menino cego, o tio de Christopher contou um pouco de seu testemunho. Ele nasceu prematuro e perdeu a visão. Pouco tempo depois também foi diagnosticado com autismo e colocado em um centro de acolhimento por causa do envolvimento dos seus pais biológicos com droga. Ele ficou nesse acolhimento até ser adotado pelos próprios tios, o Steve e a Christine. O seu tio conta que, mesmo sem enxergar, as primeiras palavras que saíram da boca desse menino não foram pai, mamãe, titio ou titia, foram Senhor e Deus. Desde cedo havia nele uma conexão muito profunda com Deus que ninguém conseguia explicar, porque o ambiente de onde ele veio era completamente caótico e impróprio. Com apenas 4 anos, Christopher já estava em uma viagem missionária e foi nessa viagem que o mundo começou a conhecer o nível de profundidade daquela criança com Deus. Pela primeira vez em público, pessoas ouviram a oração que ele fazia em sua cama, enquanto só podia ver Deus com os olhos do coração. A canção dizia exatamente as palavras da sua oração: "Senhor, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver." Quando o pequeno Christopher ouviu essa música pela primeira vez, era como se Deus estivesse respondendo sua oração e devolvendo a ele suas próprias palavras. Ele começou a estudar música e aprendeu teclado, mesmo sem nunca ter visto um, só para poder tocar essa canção. Até que, finalmente, chegou um dia em que aquela oração saiu do seu quarto e veio a público, diante de milhares de pessoas. Naquela noite, uma igreja inteira desabou em lágrimas diante de uma autoridade que não vinha da técnica, do palco ou da iluminação. Aquela multidão estava diante de uma criança com uma história caótica, que não podia ver o mundo à sua volta, mas parecia ter visto Deus mais claramente do que todos naquele lugar. A igreja chorava porque testemunhava uma vida assinando cada letra da frase que cantava. Naquela noite havia um pregador escalado para entregar o sermão, mas quando Christopher terminou de cantar, ninguém teve coragem de tomar o microfone das suas mãos. A palavra de Deus já havia feito o que deveria fazer naquela noite, só que ela não saiu do esboço de um expositor experiente, ela saiu da boca e do coração de um menino cego que tinha uma visão de Deus mais profunda do que todos naquele lugar, mesmo tendo menos da metade do tempo de vida. Esse menino cantando é Deus nos lembrando que a visão que não podemos perder não nasce na retina, ela nasce na intimidade com o Deus que tudo vê e que ainda por cima em nós. Quando Deus abre os olhos do seu coração, você pode continuar sem entender tudo ao seu redor, mas você para de interpretar o caráter de Deus a partir da sua própria dor.